A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E um bom dia a todos, glória a Deus. Amados, Jesus está voltando. A vinda de Jesus está bem próxima. É muita coisa que está acontecendo no mundo. A própria natureza está falando para conosco. Deus está ordenando a natureza. Deus está falando conosco através da natureza. Esta que é a verdade. Os dias se aproximam. Estamos no final de tudo. A Santa Palavra de Deus é um livro selado pelo Divino Espírito Santo. Tudo que está escrito está se cumprindo. No passado, Deus ordenou a Moisés que fosse até o Egito para libertar o seu povo. Faraó endureceu o coração, não quis aceitar. E foi preciso Deus enviar pragas, foram 10. A última foi a morte dos primogênitos. Foi aí onde Faraó se rendeu. Mas mesmo assim voltou atrás do seu coração. A perversidade do seu coração. Tendo libertado o povo, se arrependeu. E veio e perseguiu o povo de Deus. E diante do Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, toca na água. Moisés tocou na água com um cajado. O mar se abriu, o povo passou. E Faraó achou que ia alcançar o povo de Deus, também entrou no mar. Ali, o mar estava ali aberto, né? Estava aquele caminho que Deus permitiu, porque o poder de Deus é grande. Faraó vendo que os israelitas tinham passado, disse, eu vou passar também. Continuou a perseguição. Mas o povo de Deus alcançou a terra do outro lado. E Faraó não alcançou não, porque Deus permitiu que o mar se fechasse e todos pereceram. O poder de Deus é grande, irmãos. É lamentável o que aconteceu. Mas é porque, diante da perversidade e da maldade dos corações dos homens, é o que a Bíblia diz, de que se queixa o homem, o seu próprio pecado. Pereceram por causa da maldade dos corações deles. Esta que é a verdade. A maldade estava nos corações dele, perseguia o povo de Deus. Perseguindo o povo de Deus, queriam alcançar. Mas Deus não já tinha falado, liberta o meu povo através de Moisés, por que desobedeceram a Deus? Pagaram o preço por causa da própria desobediência e perderam a vida. É assim que acontece. Deus é justo. Deus nos ensina. Deus fala conosco, Deus vem falando. Como Deus falou com Faraó, através das pragas. Foram 10, irmãos. E Faraó não se rendeu. Meu Deus do céu. Nos dias de hoje, não é diferente. Deus está enviando uma grande mensagem à humanidade.
Ele está falando conosco através da natureza, tudo o que está acontecendo. Como sempre tenho falado em outros vídeos, o mar tem recuado, chuva de gafanhoto, chuva de verme, rios em pleno deserto estão nascendo. Vários terremotos em toda parte do mundo está acontecendo. Amados, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. Deus está falando com o mundo, Deus está falando com as nações. Deus não é Deus de brincadeira. Nós vimos aí, em festa, que acontece uma vez por ano, em que se aproveitam para querer zombar de Deus. Eu boto uma vírgula aí, viu? Quer dizer tentar. Sempre eu tenho falado isso. Tentar zombar de Deus. Porque ninguém consegue. Quem contende com Deus violenta a sua própria alma. Esta que é a verdade. Quem contende com Deus jamais vai ter vitória. Olha, o homem contender com o seu Criador, hein? Falar coisas que não deve com o seu Criador. Observem aí. Meu Deus, que falta de entendimento, de sabedoria. A Deus se honra. A Deus se exalta. Glorifica a Ele. A Deus é assim que a gente faz, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Toda reverência para com Deus, todo respeito, toda adoração, toda exaltação a este único Deus. O Criador dos céus, das estrelas, da lua, do mar, Senhor de todas as vidas. A este Deus não se brinca não. Ele é amor. Ele é amor, mas também é justiça. Então, como eu estava a dizer, essa festa sempre tentam zombar de Deus, mas sempre Deus está falando com eles. Sempre vem o prejuízo. É Deus advertindo. É Deus falando para as nações, para o mundo. Eu sou Deus, eu sou Senhor, e fora de mim não há outro, e é verdade. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador, não há outro Deus, além do Criador, o Senhor de todas as vidas. Esta que é a verdade. Quando nós falamos em Deus, nós contemplamos a sua grandeza e o seu poder, é este Deus que nós falamos. É o Criador. Não é um Deus criado por invenções humanas, não, na mente de homens. Esta que é a verdade. Nas imaginações de homem, há um Deus assim, que eu posso assim até me prostrar diante dele, um Deus que eu criei. Não, não é esse Deus não, viu? Com letra minúscula não. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso. Ele não está na imaginação do homem, na criação do homem, porque Ele é o Criador do homem, Ele é o Criador de todas as coisas. O Deus que nós pregamos, que nós falamos, é um Deus de poder, de glória. É um Deus todo-poderoso. Se você olha para o sol, você não consegue firmar os olhos por muito tempo. O Deus que nós pregamos e falamos, Ele criou o sol, Ele fez o sol. Está aí a ciência que diz que o sol é fogo puro.
E já pensou o próprio Deus que criou o sol? Porque a Bíblia relata que ele é fogo consumidor. Como se pode alguém brincar com Deus Todo-Poderoso, o dono da sua própria vida? Deus não é homem, não. Jesus, quando veio aqui, se humanizou por uma grande necessidade de estar entre nós e evangelizar a palavra do Pai. Mas está agora em plena glória, em pleno poder, o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. E alguém quer brincar com Jesus? Você quer fazer as suas diversões? Faça entre si. Não brinquem com Deus. Porque quem brinca com Deus se queima. Quem brinca com Deus, as consequências não é boa. Nós temos exemplo aí de alguém que se expressou brincando com Jesus, não está entre nós. Não está mais aqui. Não vou citar o nome, mas não está entre nós aqui. Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com o Senhor Jesus Cristo e nem com o Divino Espírito Santo. Deus não é Deus de brincadeira. Muitos homens gostam de brincadeiras, me permita, alguns, até brincadeiras de maldade. Mas Deus não brinca não, viu? Deus é sério, Ele é Senhor. Ele é ali, ó, aquela posição ali, ó, Deus. Viu? Deus não é Deus de brincadeira, não. Quem quiser brincar, brinque entre si. Com Deus não se brinca. Esta que é a verdade. E este Deus que eu estou falando, a sua palavra é santa, fiel, justa e verdadeira. Ele está para enviar novamente o seu filho pela segunda vez. Só que Jesus agora não vem na humilde manjedoura, não. Aquele menininho ali que cresceu, humanizado, entre os homens, não. Jesus vai vir com grande poder e grande glória nos céus. Esta que é a verdade. E todos os olhos verão a glória e o poder resplandecente de Deus. Amados, a verdade é essa, não é minha verdade não. A verdade não está em mim. A verdade é Deus. E eu estou falando de Deus, eu estou falando em Deus, da sua grandeza e do seu poder. O que está escrito na Bíblia, até porque tudo está acontecendo nos dias de hoje. Porque está escrito, aí prova a verdade, que a Bíblia é verdadeira. E que a Bíblia, ela se cumpre a cada dia. Eu não estou falando de mim mesmo, mas eu posso testificar da grandeza e do poder desse Deus, assim como o mundo pode, as pessoas, as nações podem testificar que Deus é Deus e que quando Ele fala se cumpre. Esta que é a verdade. Porque tudo que está escrito está se cumprindo. A palavra de Deus se cumpre a cada dia. Não podemos diminuir a palavra de Deus nem acrescentar. É o que está escrito. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro santo e verdadeiro. E o que está escrito se cumpre e está se cumprindo. Estamos no tempo final, Jesus está voltando. Todas as coisas, volto a repetir com muita clareza, tudo que está acontecendo neste mundo, que as pessoas estão até assustadas, o que é isso? Por quê? Como já, sempre falo, o mar tem recuado, chuvas de gafanhoto, chuvas de verme, rios em pleno deserto está brotando água. Lugares áridos, secos, que não existe rio, passou a existir.
Esta que é a verdade. Em fazenda, os animais estão andando em círculo, as ovelhas estão andando em círculo. Os donos dos animais disseram, nunca isso aconteceu. É Deus falando com a humanidade. Tudo está diferente, tudo está mudado. É a vinda de Cristo. Esta que é a verdade. Que possamos dar crédito à palavra de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, porque a verdade é a palavra de Deus. Dê crédito. Vamos buscar mais a Deus. Vamos, no sentido espiritual, abrir nossos corações para agradar a Deus. Porque Jesus vai vir nas nuvens dos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, mas que possamos atentar para a palavra de Deus, porque Deus está falando com as nações. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Deus está falando. Coisas sobrenaturais estão acontecendo, em que o homem não tem explicação, mas a explicação é Deus. Esta que é a verdade. A explicação de tudo isso que está acontecendo é Deus falando com a humanidade, é Deus falando com as nações. Meu filho, eu vou enviar ele. Enviei pela primeira vez e vou enviar pela segunda vez para buscar um povo, para buscar a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus há de se cumprir tudo que está escrito. Deus está dando oportunidade aos homens, como deu no tempo de Noé. Enquanto Noé construía a arca, foi tempo suficiente para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e depois, ao término de toda a obra feita, entrar na arca. Mas não quiseram e pereceram. Nos dias de hoje estamos falando mais de 2000 anos que Jesus veio aqui pela primeira vez. E nós estamos pregando, Jesus vai vir novamente, vamos nos prepararmos, vamos fazer a vontade do Pai Celestial, conforme os ensinamentos de Cristo. É preciso, irmãos, é preciso, ouvinte, nós atentarmos para a palavra de Deus, atentar para a palavra do Altíssimo Deus, o Criador. Porque ela é fiel, a palavra de Deus é fiel, se cumpre, é verdadeira. Jesus vai vir nas nuvens dos céus. Vamos nos prepararmos para este grande dia. Louvado seja o nome do Altíssimo Deus e do Divino Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Honra e glória para Ele. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Que Deus nos ajude. Que possamos agradar a Deus, reconhecer a Deus a cada dia. Orar a Deus, buscar a Deus, entregar nossas vidas para Deus, na vontade de Deus. Porque o final de tudo se aproxima. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e a paz de Deus para todos vocês. A paz.